Culto de adoração, de gratidão ao nosso Deus. Deus tem sido bom para conosco, e o salmista, no capítulo 95 do livro dos Salmos, convite a louvar o Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto. Quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Meu amigo e minha amiga, olha o convite. Meu irmão, minha irmã, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Vinde, adoremos e prostremo-nos diante do nosso Deus. Com certeza você teve uma semana corrida, mas com certeza também pode ser que a sua semana não foi tão corrida assim, um pouco mais monótona. Vai de cada um, a experiência de cada um semanalmente. Mas, meu amigo e minha amiga, é um convite que nós fazemos a você, em nome de Deus. Vamos cultuar ao Senhor juntos? Vamos cultuar ao nosso Deus? Vamos, em nome de Jesus. Eu vou orar e depois cantaremos o hino 35, adoração e súplica. Oremos. Ó Deus, a nossa gratidão, o nosso louvor pela Tua presença na nossa história, na nossa vida. Senhor, a nossa gratidão, porque sempre o Senhor é misericordioso e nos convida, nos traz um convite para Te adorar, para Te glorificarmos, Senhor. Ó Deus, permita que o nosso coração não esteja endurecido, mas que possamos expressar a nossa gratidão, o nosso louvor ao Senhor, que é digno de toda a honra, de toda a glória. E é no nome de Jesus que nós queremos Te cultuar. Amém. Teu culto agora aqui, Senhor, nós vimos celebrar.
Quando abrimos a palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7, chamamos o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. E no capítulo 6, do versículo 5 até o versículo 8, o Senhor Jesus orienta como o cristão deve orar. Mateus 6, a partir do versículo 5. E, quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. E logo o Senhor Jesus ensina a oração do Pai Nosso, tão conhecida. Mas o parágrafo que lemos, para o momento de contrição, para lembrarmos que a oração é tão importante, mas infelizmente podemos cair nas vãs repetições que parecem que não têm fim. São muitas repetições, né? Então o Senhor nos convida a estarmos orando, a estarmos confessando a Ele de coração, de verdade, em espírito, não através de vãs repetições. Seja assim então. Nós vamos cantar o hino 126, o título do hino, Dependência. E na última parte, o poeta escreveu, vencendo a tentação. Que Deus possa nos ajudar a vencermos as tentações. Cantemos o hino. De ti, meu bom Senhor, eu tenho precisão. Só teu divino amor dá paz ao coração. Ó meu Jesus comigo, tu sempre has de ficar, até que eu vá contigo
Oremos ao Senhor. Senhor, perdoa-nos, purifica-nos. Reconhecemos, somos pecadores. Reconhecemos que muitas vezes oramos sem verdade, não no espírito, e só repetimos, caímos nas tradições religiosas, mas sem verdade, sem vida. Por isso pedimos perdão ao Senhor, purifica-nos e ajuda-nos, nos ensina a orar, algo tão importante para a vida de um cristão. Senhor, Tu conheces bem a pessoa que agora está orando conosco, está se humilhando e pedindo perdão. Senhor, perdoa-nos em Cristo Jesus. E pedimos também a Tua bênção, Pai, Tua bênção para a mensagem de hoje. Ó Deus, fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Orando ao Senhor, creio que Deus nos convenceu a trazermos algumas passagens bíblicas que nos ensinam muito sobre a vontade soberana de Deus. Creio que são exemplos bíblicos que trabalham na nossa vida, que são exemplos que com certeza nós podemos focar, orar e aprendermos que Deus realmente é soberano, é soberano. Hoje a mensagem não será expositiva, ou seja, passagens maiores, mais longas, e nós discorrendo todos os versos. Hoje nós vamos mais na temática, ou alguns preferem usar a expressão mensagens tópicas, né? Mas prefiro temáticas, não me apegando tanto ao parágrafo, mas tirando a ideia central daquele parágrafo, compartilhando o tema que nós escolhemos. Mas antes de citar o texto, eu quero só trazer à nossa memória que nós não gostamos de ouvir a expressão não. Alguns exemplos. Nós, como filhos, ouvir dos nossos pais não. Pai ou mãe, me dá isso, ou me deixa ir naquele local, naquele lugar, ou com alguém. E os pais dizendo não, nós não gostamos de ouvir. Ouvir não, um não, né? Talvez do gerente do banco, ou do sistema lá, né? do sistema, o site do banco, né? De ouvirmos lá, ou lermos não, né? No caso. Anotei também ouvirmos não, questão do namoro, né? Às vezes a namorada ou namorado vai falar, não quero mais continuar com o namoro ou noivado. Esse não vai incomodando, né? Infelizmente, às vezes um não do emprego, do professor que já cansou, né, de dar chances, e ele diz não, agora é a última prova, você tem que resolver, né? O último teste. Não do pastor da sua igreja, do líder da sua igreja, né? E a gente tem que falar não, senão não somos líderes. Só assim é fácil. O difícil, o delicado é dizer não, né? É dizer não. E a questão é como reagimos ao ouvir a expressão não. As passagens nós vamos ler e observar, bem atentos, Deus dizendo não. Deus dizendo não. E a reação das pessoas que ouviram não do Senhor. O tema para a mensagem de hoje, com muito amor, com muito carinho, a soberania do Senhor ao dizer não aos homens de fé. Sim, bem curta, olha só. A soberania do Senhor ao dizer
não aos homens de fé. Primeiro exemplo aí, Deuteronômio, sim, no Pentateuco, último livro do Pentateuco, Deuteronômio, capítulo 3, do versículo 23 em diante. Também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Por que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisso. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué e anima-o e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim, ficamos no vale defronte de Bet-peor. Primeiro exemplo, mesmo Moisés rogando para entrar na terra prometida, Deus disse não. Olha só, Deus disse não, mesmo Moisés rogando para entrar na terra prometida. Notem, né, a expressão aí, rogo-te, no versículo 25, rogo-te que me deixes passar. Ora, Moisés liderou o povo por 40 anos no deserto, ele já estava com bem mais de 100 anos de vida, né? Ele já tinha experimentado tantas coisas na sua história, na sua existência, e agora, ao se aproximar da terra prometida, depois de ter liderado a libertação dos hebreus lá do Egito, presenciado o Mar Vermelho se abrindo, aquela luta com o povo que reclamava, o povo que brigava, o povo que também acertava, o povo que dependia de Deus, do maná, né, das codornizes. Moisés, que ensinou os mandamentos, recebeu as tábuas da lei. Esse Moisés, servo do Senhor, a vontade que ele tinha de conhecer a terra prometida aos grandes patriarcas, que começou lá com Abraão, depois com Isaac e Jacó, aliança patriarcal. Ele queria conhecer a terra, ele estava ansioso, mas Deus disse para ele: não, Moisés, você liderou 40 anos esse povo, mas você não entrará na terra prometida, que mana leite e mel. Mas Moisés, ele começou a teimar, insistir com o Senhor: Deus, me deixe entrar na terra prometida. Em outras palavras, já estou tão idoso, já vivenciei tantas coisas, me falta agora cruzar o Rio Jordão, pisar na terra tão sonhada. Me deixa, Senhor. E Deus então diz para ele: basta, não me fale mais nisto. Mas precisamos do porquê. Por que Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida, o que hoje é Israel, falando geograficamente, nessa terra prometida? Nós precisamos, no livro de Números, no capítulo 20, Números capítulo 20, sim, do versículo 10 até o versículo 13. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes,
Porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Olha a origem, poderíamos dizer a origem do problema. Moisés e Arão, os 2 líderes, também irmãos, né? Arão era mais velho, mas o foco, obviamente, mas ali Moisés, a ordem foi dada para que eles falassem, para que saísse água da rocha, mas Moisés já estava tão estressado com o povo, que ele, na verdade, ele feriu a rocha, levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. As águas correram, homens, mulheres beberam, os animais também, mas ele não agiu certo. Tanto é que no comentário aqui na Bíblia de Genebra, citando porque resume bem, olha só: Moisés falhou justamente na sua maior virtude. Ele falou com raiva, usurpou o lugar de Deus, quando fez a pergunta: faremos sair água desta rocha? E agiu com violência, ferindo a rocha 2 vezes, embora Deus tenha lhe dito apenas para falar a rocha. E Deus imediatamente disse para ele: Moisés, e para Arão também, mas focando aqui Moisés: você não entra na terra prometida. Mas pastor, será que Deus foi justo para com ele? Deus sempre é justo, meu amigo. Deus sempre é perfeito, Ele não erra nos seus propósitos, nas suas decisões. Que direito tinha Moisés ou outra pessoa de adentrar na terra? Na nossa visão, Moisés com certeza tinha que ser o primeiro, por tudo que passou e enfrentou. Na nossa visão, mas a visão na perspectiva do alto de Deus não é assim. É Deus quem decide. E o exemplo que Deus disse para ele: Moisés, não, você não entra na terra. Mas Deus, basta de falar nisso. Muitos momentos nós deveríamos obedecer ao Senhor, em todos os momentos eu sei, mas em casos específicos assim, deveríamos obedecer e parar de teimar. Deus já disse não, Deus já sinalizou, e Ele não vai mudar. E Moisés queria que Deus cedesse, mas o Senhor disse não. Mas pastor, e Moisés entrou na glória? Não, aí sim, nós estamos falando geograficamente de Israel, mas não vai confundir. Moisés entrou no céu, Moisés está com o Senhor. Sabemos lá no livro de Deuteronômio, né, no final, no capítulo 32, do 48 até o 52, tá? Nós vamos ver que Moisés morreu. Ele morreu. E depois nós vamos ver em Mateus capítulo 17, 3, que Moisés e Elias conversaram com Jesus. Moisés entrou na glória, fique tranquilo, mas na terra prometida, não. Ele talvez tenha sonhado, né? Eu quero pisar naquela terra, eu quero andar, eu quero caminhar naquela terra, eu quero sentir o orvalho, eu quero também plantar e colher na terra prometida. Quero ver as crianças, quero ver os adolescentes, os jovens, aqueles que eu conduzir dessa segunda geração. Eu quero participar. Mas Deus disse não. Hoje, infelizmente, nós temos algumas doutrinas, nem sei se podemos chamar assim de doutrina, mas são ensinamentos que eu digo que são tão primitivos na tendência pecaminosa. São ensinamentos primitivos, pecaminosos, de sugerirmos para
Moisés, ou para nós no dia a dia, Moisés tinha que tomar posse, a terra era dele. Então, você também tem que tomar posse. Espera aí, depois que Moisés morreu, Josué assumiu e liderou o povo, a segunda geração, para conquistar realmente Canaã. Aí eles tomaram posse. Deus já tinha decretado, Josué liderando o povo para a conquista, mas não era o caso de Moisés. Não, mas então Moisés, na hierarquia, Josué era melhor, mas quem falou isso? A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso, tá? Mais manso. Está em Números 12:3, Números 12:3, depois você pode conferir, que Moisés era o homem mais manso, só que ele estava, ao meu ver, tão estressado com o povo, que reclamavam, que brigavam, que faziam isso, faziam aquilo, que para Moisés não dava mais. Parece que estava meio fora da casinha, ou fora do condomínio, ou fora da tenda, diriam, né? Ele não estava bem naquele momento, naquele dia, muita pressão, e era o homem mais manso, mas ele já não suportava mais aquilo, e ele acabou exteriorizando, ele acabou exagerando, se colocando no lugar de Deus, usando a violência. Ou seja, naquele momento ele fez tudo errado, tudo errado. Não estamos julgando Moisés, porque Deus já o fez. Quem somos nós? Nós não somos mais manso que ele. Mas manso parece uma virtude, não, uma virtude maravilhosa, o ser manso, o ser paciente no liderar, não ser bobinho dos outros, que querem nos colocar no bolso, mas sim sabermos lidar com as situações e pessoas. Moisés não entrou na terra prometida, mas está com o Senhor, que na verdade é o principal. Então vimos o primeiro exemplo, Deus dizendo não para Moisés. O outro é Deus dizendo não para o rei Davi. O rei Davi. Então, mesmo o rei Davi tendo o propósito nobre de construir o templo, Deus disse não. Davi tinha algo nobre no coração, um propósito fantástico, maravilhoso. Vamos conferir? No livro de 1 Crônicas, capítulo 17, os 4 primeiros versos. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e dize a meu servo Davi: assim diz o Senhor, tu não edificarás casa para minha habitação. Olha outro exemplo. Davi tinha algo nobre realmente no coração. Olha, eu moro numa casa bonita, aconchegante. Sim, Davi estava conversando com Natã, mas a arca do Senhor, eu preciso de um local melhor. Natã, vamos construir um templo. Eu creio também que Davi sonhou, né? Sabe, quando sonha acordado, motivando o povo para as doações para a construção do templo, fazendo marketing junto ao povo, sonhando com as primeiras pedras do alicerce, as paredes sendo levantadas, depois a conclusão do templo, a inauguração, a consagração do templo, ele sonhando, né? Aquela festa, o povo de Israel se reunindo para a festa, que momento glorioso, dariam glórias ao Senhor,
Então Davi tinha algo nobre no coração, um objetivo lindo. Talvez tivesse até planejado a construção, a parte a curto prazo, depois a outra parte a médio prazo, a longo prazo, anos, para terminar, mas todo o povo ajudando. E Deus diz não. E o profeta Natã, no início, achou maravilhoso o plano, porque Deus é contigo, faz o que está no teu coração, olha, Deus está com você. Não era a vontade do Senhor, não era. Deus conversa com Natã e manda dizer ao rei Davi, o profeta dizendo ao rei, Davi, Deus falou que você não vai construir o templo, não vai construir. A reação de Davi parece que foi um pouco assim até do susto, Não vou construir, não. O seu filho vai, Salomão vai, mas você não. A pergunta, mas por que Davi não construiu o templo? Por que Deus não permitiu? É bíblico. 1 Crônicas, mesmo livro aí, está pertinho o texto, capítulo 22, do versículo 6 até o versículo 8. Então, chamou a Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse casa ao Senhor, Deus de Israel. Disse Davi a Salomão, filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Porém, a mim me veio a palavra do Senhor dizendo, tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. Está aí o motivo, porque o Senhor não permitiu que Davi construísse. Davi era um homem de guerra, foi o rei que mais ampliou geograficamente a nação de Israel. O povo amava o rei Davi, não todos, sempre tem oposição, a oposição é antiga, mas notem, a maioria amava. As gerações seguintes sonhavam com o novo Davi, homem carismático, homem valente, de guerra, andava com o povo, guerreava, também pecou, adulterou, deu problema lá no censo, de orgulho humano, sofreu as consequências por isso. Deus perdoou, ele se arrependeu, arrependeu, Deus foi misericordioso, perdoou. Mas notem, por mais que Davi fosse chegado ao Senhor, tivesse algo tão bonito para realizar, uma vontade de construir um templo, Deus disse, não, Davi, você derramou muito sangue. Pastor, mas peraí, o reverendo, espera um pouco, mas muitas guerras, o Senhor quem conduziu e deu a vitória, sim, mas os exageros, Deus não tem nada com isso. O exagero humano é culpa do homem, o exagero humano é culpa da mulher, mas não de Deus. Os exageros de guerra, de sangue, foram de Davi, e Deus cobrou isso. Você não constrói, seu filho vai construir. Nós vivemos uma doutrina muito humana, mas não doutrina de Deus. Às vezes comentamos com outras pessoas um sonho, uma vontade, e muitas vezes as pessoas nos respondem, como o profeta Natã, vai dar certo. Até falamos, verbalizamos, se Deus quiser, se Deus permitir. Não, Deus quer sim, porque é algo bom, Deus quer sim, mas quem falou que Deus quer? Natã caiu nessa, se enganou. Nós também podemos nos enganar. Então não podemos dizer que é da vontade de Deus se não tivermos certeza. Não, eu vou assinar o contrato porque é da vontade do Senhor. Eu vou
concluir esse projeto porque é da vontade do Senhor. Eu vou casar com essa pessoa porque é vontade do Senhor. Mas será que é? Depois vem as grandes derrotas, vem os grandes problemas, problemas financeiros, problemas de relacionamentos e tantos outros que você poderia citar. A questão é da vontade de Deus ou não? Davi obedeceu. Não é para eu construir, então não vou construir, não vou teimar com o Senhor. Precisamos aprender a parar de teimar com o Senhor. Como Moisés obedeceu a Deus, então não entro na terra prometida. Como Davi, então não vou construir. Se parássemos aqui, poderíamos organizar ou sistematizar uma teologia. Deus diz não aos pedidos, às orações, porque o homem peca, por isso ele diz não. Moisés pecou lá em Meribá. Meribá quer dizer reclamar. Davi exagerou na guerra, foi violento demais. Então Deus diz não para esses que cometem os exageros. No entanto, meu querido e minha querida, o próximo exemplo agora do Novo Testamento é um contraponto a essa teologia, porque nós estamos baseados na teologia bíblica. Vai ser um contraponto para aqueles que pensam dessa forma, que Deus diz não quando a pessoa está em pecado, não é isso? Não foi vitorioso naquilo porque está em pecado. Nós temos um texto, ou vários textos, mas para hoje, um texto. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, que vai trazer um contraponto a essa teologia humana, se assim eu posso dizer, né? Apenas humana, mas não é a doutrina de Deus. Não é. Vamos então abrir na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 até o versículo 10. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O exemplo é paulino. Deus diz não, mesmo o apóstolo Paulo orando 3 vezes para se livrar do espinho da carne. Deus disse não, mesmo o apóstolo Paulo orar 3 vezes para se livrar do espinho da carne. Olha outro exemplo, Deus dizendo não. Mas reverendo, o senhor tem que observar melhor o texto, vai ver, Paulo estava em pecado, igual Moisés, igual Davi. Como se nós fôssemos melhores do que esses dois, né? Pecadores, como se nós não pecássemos, né? Bom, mas deixa aí. Nesse caso não. Paulo, ele tinha os pecados, era pecador como nós, tá? Paulo era pecador, mas aqui Deus estava, na verdade, guardando Paulo para não pecar, preservando-o para não se orgulhar, para não se tornar arrogante, como se fosse uma vacina para protegê-lo, para prevenir que ele caísse no orgulho. Paulo escreveu 13 cartas inspirado. Nós diríamos 13 cartas canônicas.
aquelas que estão aqui na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento. Escreveu outras cartas não inspiradas, por isso não estão aqui, como a terceira carta aos Coríntios, mas não está aqui, tá? Paulo teve tantas revelações, um homem de visão missionária, um homem tremendamente usado pelo Senhor, um teólogo autêntico, um cristão profundamente transformado pelo poder do Senhor, liderou viagens missionárias, e Deus não queria que ele pecasse no orgulho e na arrogância. Só uma palhinha sobre isso. Olha o capítulo 12 mesmo. Olha só o versículo 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Depois você lê o parágrafo completo aí. Mas nem Paulo conseguia explicar essa experiência espiritual. O texto vai dizer, olha, não sei se no corpo ou fora do corpo, mas Deus o sabe. Ele não conseguia explicar as experiências dele, espirituais. Mas notem que, a partir do versículo 7, aí nós entendemos por que Paulo tinha um espinho na carne. E para que não me ensoberbecesse, não me orgulhasse, não me tornasse arrogante com a grandeza das revelações. Ele poderia realmente se orgulhar. Então Deus permitiu que ele tivesse o espinho na carne, diz o texto, mensageiro de Satanás, que o esbofeteava, que judiava de Paulo. Outra pergunta, bem pertinente: que espinho seria esse? Bom, temos duas linhas principais. A primeira, a perseguição, poderia ser a perseguição dos judaizantes, judeus convertidos que perseguiam Paulo, ou que o espinho na carne fosse um problema físico, uma dor, a qual eu acho que procede, porque em Gálatas capítulo 4, hoje estamos vendo mais textos para comprovar o que estamos pregando. No capítulo 4, a partir do versículo 12: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Ora, por que Paulo citaria isso às igrejas da Galácia? Por quê? Ao meu ver, ele tinha esse problema nos olhos. Porque ele diria, tereis arrancado os próprios olhos para nos dar? E antes, por causa de uma enfermidade física, ele cita, a primeira vez por causa de uma enfermidade física, ele está dizendo, eu fui visitá-los, a primeira vez por causa da enfermidade física, talvez para procurar um socorro lá. Por isso que eu defendo, possivelmente, que esse espinho na carne, que o apóstolo narra aqui em 2 Coríntios, no capítulo 12, do 7 até o versículo 10 aí, que esse espinho na carne fosse esse problema físico nos olhos. Não tenho mais informações, detalhes sobre isso, mas o que importa para nós é que Paulo orou 3 vezes, ele pediu ao Senhor 3 vezes, ele diz no versículo 8, por causa disso, 3 vezes pediu ao Senhor que eu afastasse de mim. Então ele me diz, a minha graça te basta. Deus não o atendeu, mas porque Deus é mau, porque Deus era ruim, não gostava de Paulo, que Paulo estava em pecado, nada disso.
porque Deus uma amava tremendamente. Então, quando Deus diz não para nós, com certeza está nos protegendo de algo. Aqui no caso, para Paulo não se orgulhar. Quem sabe ele já disse não para nós, ou vai nos dizer não, dizendo não para não casarmos com a pessoa errada, com o homem errado, com a mulher errada, não viajarmos na hora errada, não assinarmos o contrato na hora errada. Deus nos protegendo de algo. E notem que Paulo entende. Ele insiste na oração, mas quando tem a resposta de Deus, ele para. Agora ele tem que viver pela graça. Minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Deus está dizendo: Paulo, eu vou te sustentar, eu vou cuidar de você. Creia nisso, a minha graça te basta. Paulo não se sentiu vítima do sistema, não se sentiu perseguido pelo divino. Deus não gosta de mim, Deus não se preocupa comigo, parece que Deus se esqueceu de mim. Por que essa blasfêmia? Deus não se esquece do seu povo. Deus nos livra das decisões erradas, dos caminhos errados. Pois bem, para as considerações finais, realmente, a maioria, para não dizer todos, a maioria não gosta de ouvir um não. Cada um tem a sua reação, mais explosiva ou menos explosiva, mais quieto ou não, de fazer bicos, né? Porque o pai disse não, a mãe disse não, o patrão disse não, o pastor disse não. Agora, qual a nossa reação ao ouvirmos não de Deus, ao discernirmos Deus dizendo não? Mas eu queria tanto aquilo, aquela pessoa, ou fazer isso, e Deus está dizendo não. Nós deveríamos reagir, obedecendo como Moisés fez, obedecendo como Davi fez, obedecendo como Paulo fez, e dependendo do Senhor. Eu sei quantas doutrinas por aí, quantos ensinamentos baseados no homem, tendo o homem no centro, não sendo cristocêntrico, não Cristo no centro, mas o homem decidindo. A minha doutrina é: você pediu, Deus dá. Como se Deus fosse sujeito, Ele tivesse que se sujeitar aos nossos pedidos. Quem é Deus? Quem pede ou quem atende às orações? Se nada mudou na Bíblia, ainda bem que não, é Deus quem responde, e Ele pode perfeitamente nos dizer não. Mas vou orar com fé. Então você quer dizer que os três citados aqui não tinham fé? Olha, se Moisés, Davi, Paulo não tinham fé, aí fica difícil. Mas os três eram homens de fé, e por ser homens de fé, eles aceitaram a vontade soberana de Deus, quando Deus disse não. Que Deus nos abençoe, que Deus continue cuidando de nós, e que possamos discernir e aceitar a vontade do nosso Deus. Cantaremos o hino 127, que fala sobre oração. Hora bendita. Hora bendita, o hino é mais calmo, o hino com certeza nos convida a orar, não desistirmos de orar, porque Deus também diz não. Aí seria uma reação
de uma pessoa mimada, mas de orarmos e discernirmos a vontade do Senhor. Hora bendita de oração. Temos outras famílias, pessoas para citarmos, membros da nossa igreja aqui e outros mais amigos próximos da nossa igreja. A Igreja Presbiteriana do Boqueirão, ela gosta de acolher, de receber visitantes, receber membros. José e Marta, Rubens, Meire e Marina, Maritza e a dona Zezé, ou senhora Maria José, Maria Alice, Ana e Jair, Lucas, Ana, Eduardo, Mateus e Arthur, Alessandro,
Maria Isabel, Guilherme, Gustavo e João Lucas, a dona Cacilda, né? Aquela mais experiente da igreja. E, por último, deixamos aí a última família, Miguel, Leila, Géser e Mariane. Que Deus continue abençoando as famílias da nossa igreja e aquelas que nos pedem oração. Nós vamos orar, interceder, agradecer também pelo culto, impetraremos a bênção. A nossa igreja abençoada, a nossa igreja gosta de pregar a Bíblia Sagrada, a teologia bíblica, não a teologia ou doutrina de homens. Oremos. Senhor, a nossa gratidão pelo culto de adoração, também de ensinamento bíblico. Deus, nós agradecemos porque o Senhor ouve as nossas orações, nós agradecemos porque o Senhor é sábio em dizer sim ou não para as nossas orações, e muitas vezes dizendo espera, ainda não é o momento. Mas Deus, como é bom confiarmos no Senhor em todas as circunstâncias, crendo que o Senhor tem a resposta certa. Deus, intercedemos por estas famílias citadas, inclusive a minha, intercedemos pelas outras famílias, clamamos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa manifestar o Teu poder, Senhor, e ó Deus, e quando passarmos pela região, pelo local de Meribá, que o Senhor afaste de nós a teimosia, a reclamação. Ó Deus, ajuda-nos, ajuda cada família, por mais que tenhamos membros familiares com propósitos nobres, de uma viagem, de um casamento, ou de outra situação, ó Deus, que o Senhor possa nos ensinar em nome de Jesus, Pai, que o Senhor tem algo mais nobre ainda, que é servir a Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos e aceitarmos o não. Ah Deus, se ainda há pessoas, familiares, que sentem dores físicas, no corpo, não necessariamente no olho, mas que se for nos olhos, Deus, manifesta o Teu poder, Pai. Pedimos sim com fé a cura, a restauração. Se o Senhor tiver outro propósito para nós, outro propósito nobre, como foi para Paulo, ajuda-nos a vivermos na Tua graça, porque cremos a Tua graça nos basta, e que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Senhor que conduz a história, perfeitamente repouse sobre vós. Que a esperança redentora de Cristo Jesus repouse sobre vós. Que o Espírito Santo possa nos convencer que é melhor obedecer, que é melhor sempre aceitar a vontade do Deus Altíssimo. Que a bênção do Deus Trino repouse sobre vós, sobre a sua família, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Uma ótima semana em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.